Vamos lá então, oitavo ano, nossa segunda aula de História. Nós estamos na terceira parte da apostila. Para que nós possamos responder a nossa terceira atividade, nós vamos então ter que ler o texto da terceira parte. Muito bem? Nós vamos ter neste momento, que vai desde o final da Idade Média até o início da Contemporânea, nós vamos ter então formação de fronteiras bem definidas, bem estipuladas. Nós vamos ter então grandes reis, monarcas, conseguindo poder, não é? Aumentando seu poder. Durante a Idade Média, os reis, os soberanos tinham pouco poder. Alguns duques, alguns senhores feudais tinham muito mais poderes que alguns reis. Então nós estamos chegando a um momento da formação desses estados, definição de fronteiras, como falamos na aula passada, onde esses reis vão conseguir muito poder. Vamos então começar apenas pelos reinos da Península Ibérica, pelos reinos ibéricos, tá bom? Na apostila de vocês, vamos tentar nos ater ao texto da apostila de vocês, tá bom? Os reinos ibéricos, desde a época do Império Romano e da formação dos reinos germânicos, a Península Ibérica, onde se situam Portugal e a Espanha atualmente. Então, Península Ibérica é o local específico onde está Espanha e Portugal, ali na Europa, ok? Recebeu forte influência cristã. No século VIII, boa parte da região foi conquistada por muçulmanos vindos do norte da África, os chamados mouros. Nos livros didáticos vocês vão sempre encontrar, que ocuparam a Península Ibérica entre os séculos 8 e 10. Em virtude da ocupação muçulmana, muitos cristãos se deslocaram para o norte da península e fundaram Leão, Castela, Navarra e Aragão. Esses três reinos, certo? O reino de Leão, o reino de Castela, o reino de Navarra e o reino de Aragão. Neste período de mais de 700 anos, cristãos e muçulmanos viveram épocas de lutas e paz, o que possibilitou as trocas culturais entre eles. Neste momento, dentro da Península Ibérica, nós iremos falar especificamente de Portugal. Vamos ver como é que foi a formação do reino de Portugal, ok? Na Europa, Portugal foi pioneiro na formação de um Estado centralizado. A formação de Portugal está relacionada às lutas entre cristãos e muçulmanos pelo controle da Península Ibérica. Durante esse processo, o reino de Leão e Castela contou com a ajuda de nobres cristãos, como de Dom Henrique Borgonha, de origem francesa, em troca de apoio oferecido por Henrique e seus comandados ao reino de Leão e Castela. Ele recebeu terras do condado portucalense em 1096. Assim, Henrique se tornou vassalo, nobre com dever de obediência e fidelidade ao rei Leão e Castela. Posteriormente, Henrique transmitiu seu condado a seu filho Afonso Henrique. Afonso e seus aliados lutaram pela independência do condado em relação ao reino de Leão e Castela. Este episódio ocorreu em 1139 e Afonso Henrique tornou-se o primeiro rei de Portugal. Com a independência, a família Borgonha formou uma dinastia, ampliou seu território e governou por mais de 200 anos. Durante esse período, soldados portugueses continuaram a lutar contra os muçulmanos, os mouros, na Península Ibérica. A formação do território português, de modo como ele existe atualmente, se completou em 1249 com a conquista do território de Algarve, então sob o domínio dos muçulmanos. Terminadas as guerras, no século XIII, os reis e funcionários do governo organizaram mais efetivamente a estrutura administrativa do Estado português. Ok? Então, essa foi a formação de Portugal. A Revolução de Avis, também em Portugal, tá, gente? Em 1383, Dom Fernando I, o último rei da dinastia de Borgonha, morreu sem herdeiros homens. Com isso, a partir desse momento, Portugal poderia ser anexado ao reino de Castela. No entanto, diversos grupos e nobres e portugueses do país queriam evitar isso. Eles pretendiam manter a independência portuguesa sob o comando de um rei que apoiasse seus interesses e políticas econômicas. Para esse grupo,
passaram a apoiar Dom João, irmão bastardo do falecido. Após um período de conflitos que durou de 1383 a 1389, Dom João assumiu o reino de Portugal e garantiu a independência do reino, dando início à dinastia de Avis. Ela recebeu seu nome porque o novo rei era mestre da Ordem da Cavalaria de Avis. Por esse motivo, a luta contra a união entre os reinos de Portugal e Castela ficou conhecida como a Revolução de Avis. Vamos então falar agora sobre os reinos da Espanha, a formação da Espanha, para que conheçamos como é que a Espanha ficou como é hoje. Muito bem, a formação da Espanha está relacionada às guerras de conquista e ao casamento do príncipe Fernando e da princesa Isabel em 1469. Ele era membro da família real de Aragão e ela de Castela. Alguns anos depois do casamento, em 1479, Fernando e Isabel unificaram seus reinos, dando início a um processo de centralização política. Eles governaram juntos de 1479 até 1504. Após a morte de Isabel, Fernando permaneceu no trono de 1500 até 1516. Com a formação do Estado Nacional, a monarquia espanhola pôde financiar as viagens de Colombo à América e começar o processo de expansão colonial. A coroa da Espanha tornou-se grande império mundial. Esse império atingiu sua maior extensão durante o governo de Carlos I de Habsburgo, que foi de 1500 a 1558. Que além do rei da Espanha, foi ao mesmo tempo príncipe dos Países Baixos e imperador do Sacro Império Romano-Germânico. Vamos então agora a gente falar sobre a formação da França, ok? A França do jeito que está hoje, tá bom, gente? Haviam reinos, haviam povos ali naquela região, naquela península, e nós vamos falar neste momento de como foi que a França ficou como está atualmente. Sobre a formação da França, por volta do século X, a dinastia dos Capetos iniciou um processo de unificação dos feudos na região da atual França. Lembrem-se que nós sempre falamos que a modernidade começa no fim da Idade Média. O que estava em vigor nesse período da Idade Média? O feudalismo. Então a França inicia com a unificação, a junção, a união de alguns feudos grandes, ok? Dando sequência aí na apostila de vocês, acompanhem, por favor. As principais medidas adotadas pelos reinos foram conquista de territórios, unificação da moeda, criação de um exército nacional, fortalecimento dos tribunais reais e ampliação dos tributos que passaram a ser cobrados também dos membros da Igreja Católica. Foi, porém, durante a Guerra dos 100 Anos, de 1337 a 1453, entre França e Inglaterra, que cresceu o sentimento nacional francês durante os 116 anos. O poder da nobreza feudal se enfraqueceu, aumentou a centralização do poder do rei. O fim desta guerra marcou a consolidação do Estado monárquico francês. No século XVII, a centralização do poder na França atingiu seu ponto máximo com o reinado de Luís XIV, o Rei Sol, aquele que disse a famosa frase: "O Estado sou eu". Ele se tornou símbolo do absolutismo monárquico, Luís XIV, né, gente? Vamos então à formação do reino inglês, a formação da Inglaterra. Como foi que a Inglaterra se tornou o que é hoje? A formação da Inglaterra no século XI. Guilherme, duque da Normandia, região da atual França, conquistou a Inglaterra, assumiu o trono, mudou a capital para Londres e proibiu as guerras entre a nobreza. Com ele teve início o processo de centralização política. Posteriormente, reis das dinastias Plantageneta, fundada por Henrique II, adotaram medidas que impulsionaram a formação do Estado Nacional Inglês. Durante essa dinastia, foi assinada em 1215 a Carta Magna, que é a Constituição Inglesa, que limitava o poder real. Além disso, a burguesia conquistou o direito de participar do parlamento. Isso foi em 1265, ocorreu a Guerra dos 100 Anos. A Carta Magna e o Parlamento estão na origem da monarquia inglesa, que continua a existir até hoje. No século XV,
duas poderosas famílias da nobreza, Lancaster e os Yorks, disputaram o trono inglês. Esse conflito teve o fim quando Henrique Tudor assumiu o trono em 1485. Henrique tinha laços de parentescos, tanto com os Lancasters e com York, e tornou-se rei da Inglaterra, com o título de Henrique VII, dando início ao absolutismo inglês. Certo, gente? Essa foi nossa aula da terceira parte da atividade remota de História.